Olá, estimados amigos paroquianos, bom dia. Dando continuidade ao Evangelho de ontem, João capítulo 21, versículos de 20 a 25. Pedro virou-se para trás de si, e aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, diante da Síria, perguntaram: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aqueles discípulos, perguntou a Jesus: Senhor, não vai ser este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Esse discípulo dá testemunho dessas coisas que ele escreveu, e sabemos que teu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo dos livros que teriam que ser escritos. Queridos, como a gente viu ontem, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida da gente, moldar a vida da gente. Então, há coisas que não tem como ser explicadas. E o Evangelho precisa ser chegado a todos os lugares. E a força do Espírito Santo é que fez com que todos tivessem o que os discípulos chegado à mensagem do Evangelho em Jesus Cristo. Então, e essa vida em Deus é uma vida de testemunhos, onde eu e vocês somos convidados a dar testemunhos da nossa vida, no nosso caminho. A palavra de Deus está aí para testemunhar tudo aquilo que Jesus realizou e fez no meio de nós. E quando eu digo tudo, é tudo. A palavra, a sua vida, o seu testemunho. Ou seja, nada no mundo teria lugar para especificar e para explicar o grande mistério que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Pai encarnado que envia sobre nós o Espírito Santo. Nada contém a sacralidade, a não ser aqueles que se abrem e se permitem, pela ação de Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, morar em seu coração. Ninguém tem poder maior do que o próprio Espírito Santo de confirmar para nós, de alimentar, para que nós permaneçamos firmes no seguimento de Jesus. Ninguém tem. Então a palavra ela continua sendo escrita e vivida, exceto que a revelação terminou com a morte do último apóstolo. Mas foi João, que é certo que a palavra está sendo cada vez mais vivida. Então, nós findamos o livro de João hoje. Findamos o livro de João hoje. Mas o que ele falou, tudo que Jesus fez e outras coisas, não caberiam no mundo dos livros. Não caberiam. Então, olha só a tamanha fé. A tamanha fé. As obras que Jesus realizou, continua a realizar no meio de nós. As pessoas continuam sendo curadas, transformadas, libertadas. O Evangelho continua sendo anunciado. Nossas vidas são resgatadas graças ao Evangelho. Jesus de Nazaré. E este é o grande segredo nosso. O grande segredo nosso é esse. A palavra nos dá essa força. Então, a palavra nos dá essa graça de testemunhar. É a palavra que nos molda, nos alimenta, nos transforma, para que Jesus realize em nós a sua palavra. E é preciso render cada dia mais o Evangelho de Jesus. É preciso deixar cada dia mais que escrevamos o Evangelho de Jesus na nossa vida e na nossa história. Então, Jesus ele quer que nós vivamos uma realidade diferente. Testemunhar a nossa vida, a nossa história. Ou seja, fazer com que o nosso caminhar seja sempre o quê? Seja voltado ao Evangelho. Que eu reflita o Evangelho de Cristo. Onde quer que eu chegue, como você está chegando agora a mim e a você, Jesus quer que nós transformemos a nossa vida, as nossas maravilhas em nós. Que nos dará graça de testemunhar, realizar tudo em nós. Se João nos dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu, e por isso escreveu, nós também damos testemunho daquilo que nós vemos, ouvimos
e Deus realize no meio de nós. Sejamos no mundo testemunhas do amor de Deus no meio de nós. Sejamos testemunhas da nossa história, nossa salvação. Gente, continuar o evangelho de hoje é onde Jesus cura o coração de Pedro através do amor. Pedro questiona, tá? E esse outro discípulo, o que vai fazer com a gente? Jesus diz, segue-me você. Você segue. Então, a pergunta é que Jesus quer que nós permaneçamos com Ele. Independente, talvez no nosso mundo nós ainda com Pedro nós questionamos, Senhor, mas o que Ele quer ainda com a gente? Jesus também quer que Ele participe do mistério. Jesus quer que todos nós. Aí nós questionamos, o que Ele está fazendo com isso? Por que isso? O que Ele está fazendo? Jesus quer todos próximos de si. Agora, aqueles que são chamados, cada um tem o seu chamado. Mesmo Jesus tendo negado, mesmo Pedro tendo negado Jesus, nós temos aqui a graça de voltar a nossa vida, o nosso coração, para aquele que é o Senhor da nossa vida. Jesus não tirou de Pedro o primeiro chamado na beira do mar. Tu és pedra. Pedro é aquele homem forte que diz, vamos, vai, faz. Mas também ele entrou na fragilidade humana. Mas ele permitiu que Jesus o curasse o seu coração pela via do amor. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então peçamos essa graça ao Senhor Deus. Sermos curados do amor, através do amor. A vida em Deus nos transforma. A vida em Deus nos renova. Deus quer cuidar de nós. Deus quer que nós estejamos em paz. Deus quer isso. Permitamos isso em nosso dia a dia. Permitamos a sua graça, a sua história, transformar a nossa vida e o nosso caminhar. Deus nos ama de verdade. Por isso que Ele chamou eu e você para segui-lo. E nós somos o guias testemunhas de anunciar o Evangelho cada dia que passa em nossa vida. Deus abençoe você, um bom e abençoado dia e fique com Deus.